to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Continuamos a falar de micros portáteis e nessa parte falamos inicialmente do Atari Portfólio. Depois falaremos de micros de bolso, como os feitos pela Sharp e pela Casio e que eram confundidos com calculadoras. Para fechar, micros transportáveis como os Osborne, Kaypro e o Commodore SX64. A trilha sonora da parte A foi toda composta com MIDIs de jogos do Amiga. Nessa parte, músicas soltas de Atari ST, Apple IIgs e FM Towns. Então, segue o episódio. E aí, já que a gente falou de PC, vamos citar um. Vamos. Eu tive um deles, eu espero que esteja... Eu tenho certeza que tá em boas mãos, tá bem cuidadinho e tal, que é o Atari Portfólio. Você tá chorando agora, inclusive. Você teve um portfólio? Eu tive um portfólio. Tô tentando lembrar quando é que você teve esse portfólio. Não lembro de ter visto ele. Eu acho que você não me viu o portfólio, mas estamos em 2000. Eu lembro do portfólio de ter visto por outros lugares, assim, pequenininho. Lembrava um pouco aquele Toshiba Libretto. Isso, que é ainda uma marca cult de notebook de PC, mas o portfólio, o Atari Portfólio, que a rigor não era um produto desenvolvido pela Atari. A Atari só colocou o nome. A Atari só colocou o nome. O produto original era de uma empresa chamada DIP, né, Distributed Information Processing, né, formada por 3 ex-funcionários da Psion. Psion que a gente vai ter que dedicar no futuro, a gente tá pensando em fazer um episódio a respeito, né? A gente vai dedicar um episódio pra Psion porque tem, assim, a Psion é uma empresa que até hoje tá aí, hein, ou pelo menos a herança dela tá aí. E o que era interessante do portfólio? O portfólio foi provavelmente o primeiro computador de bolso desenvolvido para ser compatível com o MS-DOS. Ele era um IBM PC completo. Entenda-se, ele tinha até 80C88, rodando a 4,9 MHz. Ele vinha com 128K de RAM, com a possibilidade de expandir até 640. Vinha com 256K de ROM. Primeira diferença. Aliás, primeira e principal diferença. Ele tinha um LCDzinho de 40x8 e que em termos gráficos dava 260x64. Era um micro que era quase um palm top, né? Já era uma coisa razoável. Falei palm top, entenda-se, ele era do tamanho, eu ia falar fita de vídeo, VHS, não sei quantos vão se lembrar disso. O portfólio era menor do que uma fita de vídeo. Tinha a possibilidade de usar 3 pilhas AA ou então um adaptador AC. Vinha com um slot de expansão em que você podia colocar memória tradicional 32 ou 128K ou então ROM, então um cartuchinho de ROM. O sistema operacional, que era o DIP-DOS, era uma pequena variação do MS-DOS, porque obviamente você rodava no micro que tinha uma tela menor. Sim, tinha limitações. Tinha além disso, operacional, tinha um editor de texto, tinha uma planilha compatível com o Lotus 123, tinha um phone book e um time manager. O time manager, para quem sabe, é um programa que você usa para controlar quanto tempo você gasta em tarefas. O pessoal que trabalha autônomo sabe muito melhor do que eu. A maioria dos programas MS-DOS texto podiam rodar sem alterações no portfólio, desde que não acessassem diretamente o hardware e conseguissem se virar no 40. Uma coisa que eu achei interessante, vocês vendo que pra época ele era barato, $400. Em 1989 que ele saiu, ele era barato e tinha vários recursos interessantes pra época. Era como te falou, era um micro para carregar no bolso. Não era um laptop. Não lembra há tempos atrás, não há muito tempo, a onda do MPC, que se falaram tanto, Ultra Mobile, não sei o que, tá aí. O portfólio foi o primeiro.
né? E vinha com, assim, você tinha uma série de cartuchos de expansão, por exemplo, você podia usar, sei lá, alguma ROM para algum periférico, ou programas em ROM tinha uma porta, tinha um módulo de porta de expansão paralela, e aí na época era muito popular a utilização da porta paralela para troca de arquivos entre computadores, que a porta paralela ela conseguia uma velocidade maior do que a porta serial, né, já que na porta paralela você podia pegar todos os bits e jogar numa única direção, ao contrário da serial. E com isso você ganhava desempenho na taxa de transferência. Ganhava desempenho. Mas o mais interessante, a rigor, não é nada disso. É que o portfólio apareceu, né, no Terminator 2. John Connor usou um portfólio para quebrar a segurança de uma ATM. Ah, tô lembrando. Aquela cena que ele mexe no ATM para pegar dinheiro. Isso, aquela cena. Ele tá usando um portfólio. Ele usa um portfólio. Ele usa também um portfólio quando ele, dentro da Cyberdyne, que ele pega a chave, né, que ele serve para entrar onde está o braço e a CPU do primeiro Terminator. É verdade, é verdade. Um puta product placement, tá? É verdade. Talvez alguns tivessem visto aquilo ali, se alguns reconheceram, oba, vou comprar um portfólio para poder entrar e roubar, pegar dinheiro no ATM. Ainda é um micro também cult, que continua extremamente popular. Ele ainda tem uma comunidade desenvolvendo coisas para ele, né? Tem. Você encontra muita coisinha interessante para ele. Maneiro, interessante isso. Interessante. Tava dando uma olhada, César, acho que agora, assim, de portátil a gente fecha, mas não acabamos do assunto. Até porque a gente vai falar de algo que sumiu mesmo. Que é os computadores, literalmente os computadores de bolso. Existiu um tempo em que as fronteiras entre computadores e calculadoras programáveis eram tipo, você não sabia onde começava um e terminava o outro. Você tem até hoje a figura das calculadoras da HP, né? Quem está fazendo engenharia ou cursando qualquer curso na área de exatas, eles sabem que a sua principal companheira e sua melhor amiga no curso é uma calculadora da HP. Né? Ou talvez a única amiga que o cara vai ter no curso dele. Dependendo do curso, o único elemento ao qual ele vai se referir como ela. Se ele for fazer engenharia, provavelmente o único espécime que pode ser rotulado do sexo feminino é a calculadora. Aliás, há várias brincadeiras com o pessoal da engenharia nos meus tempos de faculdade, só para lembrar, quem não lembra, não ouviu no episódio 0, eu fiz matemática, então a gente se especializou, entre outras coisas, em tirar sarro com engenheiro. As calculadoras da HP até hoje têm fazendo milagres, a gente fazendo coisas assustadoras com as HPs mais novas, mas na época você tinha esses computadores de bolso que eram vendidos muitas vezes como calculadoras científicas, calculadoras programáveis. E eles eram mais do que as HPs faziam. Eu tenho uma HP em casa, que é uma HP 32, e ela é programável. Mas eu vou ser sincero, os programas que eu botei nela, eu copiei. Eu digitado de uma maneira, seria uma maneira até muito gentil de falar, né? Porque é basicamente atalhos e instruções, uma linguagem de mnemônicos, eu programei e coloquei uns 2 ou 3 programinhas na calculadora para cálculo de equação de segundo grau e coisas assim, tipo que eu usei mais. Mas essas calculadoras que a gente vai falar, não são calculadoras, olha, como a gente falou, a fronteira é tão tênue que eu chamo de calculadora, mas não é calculadora, é computador, mas parece uma calculadora. Eles fazem muito mais do que eu faço, por exemplo, com essa minha HP 32. E aí a gente cobre chocado, né, que a história começa antes até do Epson HX20. A Sharp, né, lançou o Sharp PC 1210. Que tinha lá seus 896 bytes de RAM. Bytes. 896 bytes. Que a divisão era extremamente rígida. Você tinha o espaço do BASIC. Porque fundamentalmente a linha PC12X da Sharp era usada para animação BASIC e o espaço das variáveis. Mas você tinha coisas também de calculadoras, tipo espaços fixos de variáveis. E mesmo pelo espaço que tinha, não dá pra fazer muita coisa, né? Tanto é que não durou muito, foi logo, entrou o 1211, que acabou sendo na prática o primeiro da linha, que vinha com 1920 bytes de RAM. Praticamente dobrou, né? Isso, que veio com uma versão também um pouquinho mais avançada da CPU, que era a CPU CMOS da Sharp de 4 bits. Uau!
Logo depois, o 83, o PC 1211 ganhou umas pequenas mudanças aqui e ali, nada muito importante, né? Modificaram o LCD e lançaram como 1212. Porque o LCD tinha aquele fundo meio amarelado, né? O 1211 era bem amarelado. Era... Aquele aspecto de calculadora antiga, né? Isso. O 1212 não, já era um LCD mais cara do que a gente espera que seja um LCD. E a tela tinha lá os seus 24 caracteres, que era só uma linha. E, enquanto isso, a Tandy pegou o 1211, licenciou e lançou como TRS-80PC1. Então a Tandy pegou e licenciou mais um TRS-80, no caso de bolso, né? Isso. Algumas modificações, já vi que eu tenho algumas modificações de carcaça que foi feito, né? Cor, alguns lugares de plástico não era marrom, tinha mudado alguns detalhes. Mas o resto é igualzinho ao 1211. Agora eu tava olhando uma coisa, César, eu fui buscar agora. Eu tô com a MSX Micro número 1, que é de dezembro de 1985 aqui na mão, a minha edição. Eu preciso dar uma arrumada nela, que ela tá meio maltratada, o tempo tá sendo implacável com ela. E na contracapa da revista tem um anúncio da Sharp com a PC 1211, com esses Pocket Computers. Ela traz 3 desses e ela traz 2 deles são o PC 1211. Um com uma impressora acoplada, uma impressorinha daquela, né, de bobina de papel, e uma outra com uma interface para cassete. Então isso significa que chegou a ser feito no Brasil. Chegou a ser vendido. Chegou a ser vendido, sim. Pelo menos houve interesse da Sharp em vender. Que ela anunciou. Eu me lembro também que chegou a aparecer em algumas boutiques. 1211 apareceu. Depois alguém me tira essa dúvida. Mas interessante que ela tinha a opção de se acoplar ela a uma impressora. E como ele era um computador de bolso, você tinha uma peça maior, onde você tinha a impressora do lado esquerdo e você encaixava ele nessa peça. Continuava sendo de certa forma portátil, só que menos, ficava uma peça maior, mas ela encaixada por cima. O anúncio, inclusive, é: quem tem amigos sempre tem programa. E o principal slogan é que a partir do momento que você tem um Pocket Computer da Sharp, mais de 100 programas aplicativos estão à sua disposição. Além de um curso grátis em linguagem Basic, um núcleo de informações para software e, naturalmente, a maior rede de assistência técnica do país. Mas a Sharp não descansou. Em 81 ela lança uma outra marca, que é o PC 1500. A gente vai citar 3, porque senão ia ter que ser o episódio inteiro só disso, só falando de Sharp. Sim, e vale lembrar que o terceiro que está disponível nesse anúncio é o PC 1500. O PC 1500, que foi o segundo, já falamos, o segundo da geração, ele já vinha com uma CPU de 8 bits. A tela tinha 26 caracteres, não 24. Vinha com 3,5 ou 8,5K, dependendo do modelo de RAM, né? Já vinha com modo gráfico, já permitia a princípio 157 por 156. Só que você tinha apenas uma faixa de tela, né? Isso. Mais complicado ainda para você fazer certas coisas. Mas eu estava olhando num site jogos para eles, desenvolvendo jogos desenvolvidos para ele, pro PC 1500. Que alguém observe que a gente esqueceu, que a gente não esqueceu, o PC 1500 também foi licenciado pela Sharp como 80 PC2. Aliás, licenciado pela Tandy. Licenciado pela Tandy. De novo, umas diferencinhas aqui e ali, mas nada assim, que diferença brutal entre os dois. Mas a Sharp não dormia no ponto. Não dá pra dormir muito, né? Não dá pra ficar muito parado. Não, né? A Sharp não queria nem saber. Pelo contrário, lançou o 1250, que a gente, na verdade, acabou gerando não muitos descendentes vão passar, porque vão passar pro 1400, que é o nosso próximo. O 1400, eles também já era de 8 bits, era um processador próprio da Sharp de 8 bits. O layout dele era extremamente mais cheio de teclas do que o que a Sharp já vinha fazendo. O LCD ficava ali, coitado, desse tamanho, escondidinho no mar de teclas. Perdido, boiando no meio de tecla, no meio de um monteiro de tecla. Isso. Já vinha com 4 ou 10K de RAM, e por causa desse bando de tecla, coitado, o LCDzinho tava ali, com sua linhazinha por 16 caracteres, sofrendo. Mas em compensação ele tinha um clock maior do que os seus irmãos anteriores. Por exemplo, o modelo 1421, que foi o terceiro da série PC14X, vinha com um possante processador de 768 kHz. Uau! 0,7 MHz. 0,7 MHz.
teclas. Mas a gente fala assim, talvez porque ele fazendo. Você não ia fazer ali, fazer certos cálculos pesados. Pelo que ele se propõe a fazer, pra época. Era mais aquele cálculo matemático, financeiro, não era nada. Um programa em base para resolver o teu problema, era suficiente. Se você observar que até hoje HP12C é o padrão de mercado pessoal do mercado financeiro. E não é uma calculadora nova. Pois é. Então, eu tava olhando, acho que a última da Sharp pra gente comentar é o PC2500. Isso. Né? Que já é bem mais diferente do que do resto. Primeiro que ele não tem aquela cara de calculadora que você vai colocar no bolso, né? Ele já tem uma cara mais parecida com o que a gente viu até aqui antes do Epson HX20, do PX4 e dos outros. Né? Ele tem um teclado maior, as teclas no canto. Que, aliás, ele tem um bloco numérico. Isso que eu achei interessante. Ele tem a sequência de teclas em cima, com os números, mas ele tem um bloco numérico do lado. Ele do teclado de calculadora que a Sharp colocou todos os seus... Aproveitando fazendo a correção, esse bloco numérico é o teclado de calculadora, fora as teclas, para digitar. Então ele tem um teclado que verte. Eu achei interessante que ele tem uma impressora embutida. O teclado, eles pararam de usar um teclado tão pequenininho, passaram a usar um teclado maior. Tem uma impressora colorida embutida, imprimida em 4 cores, 15 tamanhos de caracteres, uma taxa de velocidade máxima de 4 caracteres por segundo, ou seja, não espere imprimir um texto muito grande, ainda mais numa impressora cuja a largura do papel da bobina é de 11,4 centímetros. Não dá para você imprimir uma coisa muito grande ali. Ele vinha com 3K de memória, podendo ser expandido a até 19K, usando memórias no formato de cartão, parecia um formato de cartão de crédito, ou você inserir ali. Tinha um belo de um Basic, programa gravado para fazer papel de agenda, uma pequena planilha, realmente bem pequena, 10 linhas com 7 colunas, poderia ser expandida com a expansão de memória para 20 colunas e 42 linhas. Dizem assim, esse cara já foi o DRE da Sharp nos Pocket Computers já foi chegando ao fim, não fez quase sucesso comercial. Até porque a maré já estava começando a virar. Mas vamos parar de falar de Sharp, vamos falar do outro grande produtor de Pocket Computers. Que é a Casio, né? Mais um parênteses, a Casio, ela tinha 2 linhas. Você olhava, eram parecidas, a linguagem. A linha FX, qual eu tive um modelo, FX 790p, eram calculadoras programáveis. Você programava em Basic nelas, tinha diversos periféricos, tinha impressora, porta de cassete e tal, mas não eram computadores, todas programáveis. O computador era a linha PB. A FX790 é interessante que o teclado era separado, né? Você tinha os números embaixo, um conjunto de teclas de função, e as teclas que formavam para que verte em cima. Isso, o FX790, que é mas enfim, deixar o FX de lado e vamos falar do PB100. O PB que é realmente o nosso assunto, né? Que aí é computadores mesmo. O PB100 era teoricamente um computador portátil, pessoal, ao contrário do FX702P, que foi o primeiro da linha FX, mas era mais fraco do que o FX702P. A CPU era uma HD, deve ser Hitachi, né? HD deve ser Hitachi. 61913 com velocidade de 455 kHz. Tudo isso para fazer, provavelmente, com a intenção de fazer com que ele gaste menos energia, né? Dure mais a bateria. E custa mais barato. 1K de RAM com 544 bytes livres para programação Basic. Você podia expandir até 2K. Tinha lá a ROMzinha de 12K. Tela de texto era de uma linha de 12 caracteres, mais um segmentozinho de 4 caracteres separado. Falar mais um micrinho, pequenininho, mais um de bolso e mais um que a Tandy pegou também, né? A dona tem. Um detalhe. Ele usava 2 baterias das popularíssimas CR2032. A CR2032 que a gente encontra em relógio. Usava 2 dessa? Se não me falha a memória, o FX790p também usava. Eu não tô lembrado agora. E eu não tenho nenhum FX790p pra ver isso agora. Mas enfim. Por motivos óbvios. Óbvio, né? Não. Ele usava lá as baterias de relógio, que era facilmente achável em qualquer lugar. A gente tocava reloginho. E eu te cortei brutalmente, pra variar um pouquinho. Isso é normal. Que a Tandy licenciou como PC4. Sim. Dona Tandy. Também aquele esquema foi lá, pintou, mudou a pintura de que é um micro dela. Pronto. Era mais fácil. Era mais fácil, né? Do que ficar brigando contra... não sei o que, mudar alguma coisa interna. Não
precisava nada disso. Se for, tá bom. Beleza. Você vai olhar aí pro PB100 e você vai entrar em pânico com a qualidade do teclado. Eu imagino que o teclado devia ser uma coisa horrorosa. Ah, tem toda a cara. Mas a Cássio deve ter gostado, tanto é que ela pegou o PB100, aumentou a RAM, versão 2K de RAM, e colocou uma impressora térmica, aliás. E tirou um, apagou lá um, colocou 3, pronto, PB300. Apenas pegou uma alteração quase cosmética. Isso. Modelo novo. Beleza, bola pra frente. A impressora interna exigiu uma bateria própria com um carregador. Você tinha o carregador para impressora específico, independente lá das duas pilhas de relógio que você usava no PB300. Sim, então ele tinha só a própria bateria para usar a impressora. E caso não necessidade, você tinha um carregador para a impressora. E a impressorinha, ela usava papel térmico, LS20, papel térmico de... Tem gente que não usa, né? Tem lugar que tem fax, né? Não, usa-se sim. Os ATMs de banco, todos usam papel térmico. Aquele bendito papel que apaga sempre na hora que você não precisa que não apagasse. Isso. E imprimia 20 caracteres por linha. E, só lembrando, eram 12 caracteres na tela. Nossa. Como comenta o tio do Old Computers, imagina em 83 você sacar PB300 e imprimir seu cartão de visitas. Você podia fazer isso. Isso é simplesmente espetacular, né? Pois é. A Cássio deu uma melhorada, né? Eu tava vendo. Cássio meteu bronca, né, agora no 700. O 700 já tinha, o LCD já conseguia 20 colunas por 4 linhas, né? E já tinha uma certa capacidade gráfica. 4K de RAM. Em que você podia expandir até 16K com expansões de memória. Exatamente. Mas aí perdeu a impressora embutida. Também eu acho que muita gente não ia ter interesse em ter a impressora embutida por conta do custo, né? Eu sei que da bateria extra, essas coisas tudo, acho que acabavam ajudando muito. E aí a Cássio, já que tava nesse negócio mesmo de mudar número, mudar coisinha ali, mudar o número, lançou o 770, que vinha com fundamentalmente mais memória, 8K, expansivas até 32K, mas do resto... Ela tava mais do que bom, né? Tava, e bola pra frente. E agora a gente vai ter que carregar o resto desse podcast, literalmente, porque vamos falar dos famosos transportáveis. Vamos carregar nas costas. Por quê? O transportável, atenção do amigo transportável, ele micro que você conseguia transportar, beleza. Ele tinha uma alcinha que você pegava e carregava. Ou seja, você não tinha bateria pra ele, necessariamente você desfilava com seus 15 quilos na rua. Opa! Você não tinha necessariamente pra ele um conjunto de... Obrigatoriamente ele vinha com bateria, por exemplo. Não, ele era um computador que vinha com monitor, vinha toda a situação toda montada. Você podia simplesmente pegar, abrir, ligar na tomada e usar facilmente, menos complicado para ser transportado, mas em compensação o bicho pesava, que era uma praga, né? Vamos começar com o Bonduel modelo 2. Por que a gente escolheu esse cara para começar? Porque ele acabou sendo o primeiro da lista, o primeiro dos laptops CPM. Tô vendo uma foto dele, ele tinha uma cara mais, lembrava vagamente a ideia de um notebook. Em termos de design, ele lembra muito, se vão se lembrar, o TED-600. Sim, concordo. Ele lembra o TED-600, tinha lá o seu Z80zinho rodando a 4 MHz, né? 64K de RAM. Vídeo 80 por 25, ou seja, 640 por 200 de resolução no LCD. No modo texto, 80 por 25, drive de disquete. O que isso quer dizer? CPM. 4K de Apple, CPM. A gente vai ter um episódio sobre CPM. Vocês vão entender que... Sim. E esse episódio não vai demorar não, gente. Tá bem próximo. Esse episódio a gente já fala de CPM. Além disso, ele vinha com 2 baterias 6 volts seladas, lead acid. Eram 2 troços de 6 volts. Que você podia usar aí pra... que dava 3 amperes hora por bateria. Nossa. Tá achando que a rapadura é mole não? Não, e olha que o Bonduel 2, ele até é mais fácil, mais simpático, ele tem uma... Eu olho ele, eu sempre tenho a sensação que ele não deve ser tão paquidérmico quanto os outros. Ele é quase portátil, acho que nem transportável, já que ele tinha bateria, a gente poderia até questionável se a gente poderia rotular ele como um transportável. Eu acho que nem como transportável, acho que a gente poderia até botar ele como um portátil. Ele
ele realmente lembra muito mais um portátil do que um transportável, mas como acabou também o nome transportável, acabou sendo muito mais associado aos CPM, Sim. a gente acabou juntando até com uma maneira de facilitar a vida aí de todo mundo. Sim, também a questão de drive, né? Ele tinha drive, qual formato. Né? Vocês iam lembrar que os stands não tinham drive, por exemplo. Sim, todos os outros que a gente tinha falado. Os que a gente falou, os portáteis não tinham drive, exatamente. Isso. Esse Bonder 2 até que ele era simpático. Mas agora a gente vai partir pra dentro, né? Agora a gente vai radicalizar, né? Osborne. Aliás, todos os micros daqui pra frente, né, os que a gente vai falar, os que ainda faltam, eles têm um formato bem parecido, né, como era a cara do Osborne. Era uma máquina onde você tinha o teclado fechava sobre o painel frontal, você tinha, no caso do Osborne, você tinha a tela no meio, no caso dos outros a tela ficava mais do lado esquerdo, no caso mais um ou dois acionadores de drive de disquete 5/4 e uma máquina pesada pra caramba, 10, 11, 12, 15 quilos, aquela coisa quase paquidérmica. O Osborne 1, ele precisava de uma tomada por perto. Ele não usava bateria, né? Não, ele não usava bateria. Ele, nos seus simpáticos 10 quilos, ele tinha uma telinha de 8,75, 6,6 centímetros. Meu pai teve um chefe, teve nos Estados Unidos nos anos 80 e trouxe um Osborne 1. Eu não cheguei a ver, meu pai teve uma vez, mexeu, lidou com o Osborne 1 e comentava, né? A telinha é pequena, a telinha tem as 5 polegadas, drives de disquete eram drives de capacidade muito baixa, eram drives fáceis e simples, densidade simples, isso significava 190K. O preço também ajudava, né? $1.795. Mas, se você observar que com esses $1.795, você levava, além do CPM, você levava Basic, você levava o WordStar e você levava o SuperCalc, começava a ficar interessante. Aliás, na prática, o Adam Osborne, né, que foi o fundador da Osborne Computer e criador da máquina, ele foi o criador também da ideia de você vender um pacote completo de programas junto com o computador, né? O que em 1981 era uma coisa interessante, né? Isso. Pensando que você podia fazer um desconto. É claro, se você obrigasse a venda, hoje em dia isso seria rotulado como venda casada. Mas se você obrigasse que aquilo fosse vendido junto, e se o cliente não tivesse a opção de escolher vir o computador sem nenhum sistema, não seria tecnicamente uma venda casada. Teve lá o seu sucesso. Eu tava vendo umas coisinhas sobre o Osborne que é interessante, sobre questão de jogos. Ele tinha, pra ele foram portados alguns Adventures. Colossal Cave, o primeiro Adventure da história, alguns do tipo. Devia ter Zork pra eles, né? Devem ter portado Zork e algum outro do tipo pra ele poder fazer. Mas o mais importante do Osborne, a gente já citou no episódio 1C, que foi a criação do chamado efeito Osborne. Sim. Vamos lembrar, o Osborne News de 81. Em 82, a Osborne anunciou o Osborne Executive, que não foi muito longe, e em 83 lançou o Osborne Vixen. Sim. Que teve, que além de uma tremenda redesenhada visual, ficou muito melhor, diga-se de passagem, o Vixen. Tipo, vinha com algumas diferenças importantes. A tela era maior, os disquetes eram podiam ler até 400K, etc, etc, etc. O cidadão olhou lá, opa, eu quero um Osborne pra mim. O cara vai lá, Osborne, daqui a 6 meses vou lançar o Vixen. O que o cara faz? Vamos esperar. Ou seja, criou o chamado efeito Osborne. Ou seja, você canibaliza a sua própria venda com o anúncio de um produto que você vai lançar no futuro. Sim. No final, quando o Vixen finalmente saiu, que foi em 84, já tinha praticamente acabado o mercado de portáteis / transportáveis CPM. É verdade, todo mundo já estava começando a correr para a direção do PC, né? Do IBM PC. Já. E acabou que quem, entre outras empresas, se deu bem foi a Kypro. Sim, porque ela tirou proveito do espaço, o Kypro. Eu cheguei a ver um Kypro há um tempo atrás, um professor da escola levou um Kypro lá para a escola e eu vi aqueles drives, 2 drives em 1/4 full height, os drives grandão. Isso.
e seus 15 quilos. Ou máquina grande. Mas era mais barato. O Kypro 2, que era o Kypro original, ele começou, aliás, custando 1.795. R$100 mais barato. $100 mais barato. Acabou caindo depois para 1.595. Mas o que acontecia? Por esse preço, você pegava um computador que tinha uma tela bem maior do que a tela original do Osborne. Sim, a tela dele tinha 9 polegadas, do Osborne tinha 5. E vinha com uma série de softwares básicos. Era uma máquina que o carcaço do gabinete era todo em metal, né, enquanto o Osborne era todo em plástico, então por conta disso era mais pesado, mas provavelmente era mais resistente. E esses softwares básicos já traziam, digamos assim, um certo ânimo pro programador, para quem usava, porque já tinha um monte de coisa que já podia usar, ou seja, ele tirou proveito da ideia que o Osborne lançou, melhorou e botou à frente. E aí tem mais duas interações. O Kypro 4 usava disco de double-sided, né, das duas faces. O Kypro 10, ele trocava um dos flops por um drive de 10 MB. Um HD de 10 MB? Um HD de 10 MB. Eu dei uma olhada, eu contei mais de 10 versões que saíram posteriormente. O Kypro 10, o 4, o IV, né? Mas basicamente alterações cosméticas, né? Em cima do 2, do 4 do 10. Óbvio, teve 16 e tal, mas aí já é MS-DOS. E aí não é tão... Lembrar do Kypro, o seu usuário mais famoso, Arthur C. Clarke, escritor de ficção científica. Quando estava morando no Sri Lanka, ele usou o Kypro para fazer a revisão do roteiro do filme 2010, baseado no seu romance de ficção científica. E ele usava o Kypro com um modem para entrar em contato com o diretor para verificar, para fazer revisões do texto do roteiro. Existiram outros micros transportáveis, como o Commodore SX64, que a gente vai falar agora. A gente vai falar logo agora. Mas antes do Commodore, só citar a existência de alguns outros transportáveis do PC, que foi o Compact Portable. Que foi... já tinha falado anteriormente. Sim, no episódio 6, a gente comentou sobre ele. Tem um que eu descobri há poucos dias olhando, que é um CPM que eu não conhecia, que é o teu com o Zorba, que era mais ou menos o esquema do Kypro, CPM e tudo, então tinha um formato bem parecido. Então, a diferença é que ele vinha numa bolsa, ele podia ser colocado dentro de uma bolsa de couro, pouca coisa. Que mais que a gente ia consultar? Eu vi alguma coisa de PC, tinha um da IBM, que acho que era o 5155, IBM mais ou menos botando número, naquele formato, parecia uma maleta fechada, teclado fechado sobre o monitor e os drives, e no Brasil, da Prologica, desenvolvido pela Prologica, o Solution 16, que era nem XT, ele era um IBM PC, que saiu em 3 versões, se eu não me engano, sendo a última versão com HD de 20 MB, e ele seguia aquele formato do Compact Portable, que ele fechava o teclado sobre a parte da frente, ele não tinha muita profundidade, mas ele fechava com uma maleta e uma alça em cima. Vamos fechar do Commodore, falando do Commodore SX64. Por quê? O Commodore SX64, na Europa também ganhou o nome de Executive 64 ou Vive 64, era uma versão portátil do nosso conhecidíssimo Commodore 64, mas não satisfeito, também é o primeiro computador portátil cores. A tela dele era colorida. A telinha dele de 5 polegadas era colorida. Interessante. Né? E além disso vinha com um 1541. Embutido dentro. Devia ser por isso que ele pesava mais de 10 quilos. Pesava 10 quilos e meio aproximadamente. Devia ser todo por causa do 1541. Coisa leve. Discreta, né? Sutil. Sutil como um rinoceronte, né? Ou como um elefante num campo de morangos. Ou sutil como uma bomba atômica. Mais ou menos isso. Mas ele era um Commodore 64 em si, né? Ele tinha tudo que o Commodore 64 tinha. Tinha um chip gráfico, era um VIC, tinha um CID para geração, porta para joystick, entrada para cartucho, essa tinha que ser modificada, conector para impressora, porta serial. Não sei, na prática ele era... 6510. O processador é um 6510, é verdade. Tinha uma diferençazinha da velocidade da frequência de acordo com qual era a versão para qual sistema de cor do país. Então, se fosse NTSC, eram de 1,02 MHz, se fosse PAL, 0,985 MHz. Não vendeu, para variar, não vendeu muito, vendeu bem pouco. Depende, se for por padrões de Commodore 64, vender pouco deve ser alguns poucos milhões, né? Disse que eu vi uma
aqui em menos de 10 mil, que seria o total de vendidos. É realmente pouco. Problemas que o pessoal indicava dele, eu reclamava que a tela era pequena, que ele era muito pesado, que o marketing era horroroso e que ele tinha poucas ferramentas para trabalho, para trabalhar em termos de aplicações de escritório. O grande apelo do Osborne e também do Compaq Portable, de todos os outros que a gente falou, do Kaypro, tudo, era o quê? O cara que tinha o seu escritório ambulante, ele fechava, jogava o teclado de cima, travava, era uma maleta pesada, mas era uma maleta que ele pegava pela uma alça e carregava. E lá ele tinha toda as necessidades dele para trabalhar, só precisava de uma tomada. Agora, no caso desse cara, ele era um Commodore 64, e como o Commodore 64 tinha talvez tanta coisa de aplicativo, o foco do Commodore 64 era um uso mais doméstico. A Commodore ficou meio sem saber o que fazer, né, porque não tinha quantidade de software que tinha o CP/M e, portanto, o público que poderia comprar o SX64 acabaria comprando o CP/M de qualquer jeito. Pois é, era mais vantagem para eles podiam pegar o Osborne, que por isso era competitivo, e o Osborne era mais rápido, por menor que fosse a tela, e deveria ser insuportável trabalhar com uma tela de 5 polegadas, mas para eles era a melhor solução, era uma solução mais interessante. Então, ele só durou 2 anos no mercado, de 84 a 86, então assim, foi vendido, como se falou, giram. Há especulações na Wikipédia, eu tô vendo que foram vendidos algo em torno de 50, 66, 7. Fala que por base dos números seriais dele, número de série, fala em 80 mil máquinas, talvez. 80 a 90 mil máquinas. Com base apenas no número de série. O que não era nada. A Commodore é acostumada a vender muito em massa. Lembre-se que o Commodore 64 foi o micro de 8-bit mais vendido de todos os tempos, com uma larga margem na frente do Apple II e dos outros. E aí a gente termina essa viagem deixando nossas valizes de lado, né? Deixando nossos micros pesados de lado, os transportáveis. Vamos fazer um teaser para os nossos ouvintes? Sim. Vamos falar de emuladores no próximo episódio? De certa forma são emuladores. Vamos falar de emuladores no próximo episódio. Pronto. Aí vai todo mundo dizer, por quê? Ouçam o próximo episódio. Aguardem e confiem. Digamos que vai ser algo realmente interessante. Pois é. Ricardo, fechar o boteco por hoje então? Fechar o boteco porque tá tarde, já estão querendo fechar a conta, né? Tem que fechar a conta e cair fora, né? Senão, daqui a pouco vamos botar a vassoura de ponta cabeça atrás da porta. Então vambora. Vambora. Gente, a todos vocês que vieram até aqui e nos ouviram, nosso muito obrigado. Continuem comentando, falando o que vocês acharam, tecendo críticas construtivas e enviando sugestões. Lembrar que as críticas destrutivas são sempre para /dev/nu. Qualquer coisa, entre em contato com a gente, retocomputaria@gmail.com, nos comentários nos nossos posts que saem dos show notes que tá no dimensãonerd.com ou no retocomputaria.blogspot.com. Aceitamos contatos via Twitter e aguardamos o seu comentário, o seu e-mail, sua tweetada. Lembre-se que o seu comentário é o nosso salário. Então, aguardamos que vocês tenham a dizer sobre o episódio. Obrigado a vocês que ouviram até aqui. E no próximo a gente vai falar de emulação. E eu espero que vocês se interessem. Eu quero ver depois eu quero ouvir as reações de vocês sobre esse episódio de portáteis, mas já estou curioso para ver como vocês vão reagir a esse episódio, o nosso próximo, que será o episódio número 8. Esse episódio eu queria ter uma webcam em cima dos nossos ouvintes. Mais uma vez, desculpem se a gente hoje está parecendo um carro da Espanha com problema no motor, mas mais uma vez, César diz, não gravem podcast estático. Nós estamos que nem o Bruno Senna, bravamente tentando fazer chegar na chegada, levar aquela ratoeira até a chegada. Um dia a gente vai contar o que foi fazer esse episódio. Um dia a gente conta, né? Um dia a gente pode contar. A gente vai ter que dedicar um episódio, algum espaço a cortes, a trechos que não foram pro ar, coisas que não foram colocadas e fofocas de bastidores. Um dia a gente vai fazer isso aí. Talvez quando a gente estiver comemorando 1 ano de podcast, provavelmente a gente vai fazer alguma coisa assim pra vocês saberem as loucuras que a gente já passou. Enfim, eu sou César Cardoso e a gente volta no episódio 8 em que falaremos de emulação. Eu sou Ricardo Pinheiro e nos aguardem até o episódio 8. Nos vemos até lá. Um abraço. Até mais. Tchau.
ter muito material e acabou dando assunto para fazermos duas partes caprichadas. 2 partes muito boas e 2 partes que eu espero que todos gostem. Foi um episódio muito legal de ser feito. Assim, e particularmente pra mim trouxe umas lembranças do portfólio. Pois é, né? O quinto elemento deve ter ficado, né, as 2 semanas entre a parte A e a parte B chorando que ele até hoje não conseguiu curar os 88 dele. Ou então ele vai ficar emburrado com a gente, né? É capaz dele mandar e-mail reclamando que os 88 devia ter um episódio separado à parte. Pois é, mas foi mal. Desculpa aí. Vamos começar a ler, né? Vamos começar a ler. A gente pode começar pelo e-mail que a gente recebeu, né? Vamos mudar a ordem um pouquinho. Tá bom. Teve 2 passagens dos Leprechauns, né, no nosso podcast. A primeira foi no Retro Hits 14. Pois é, os bichinhos passaram. Os Leprechauns passaram força. É por isso que eu digo, eu não acredito nem em duendes nem em Leprechauns, eles são muito mentirosos. Pois é, na hora fizeram essa gracinha. O episódio 14 saiu inicialmente com o áudio do 13, mas já tem os apontado pelo Raimundo, nosso amigo e ouvinte. Obrigado, Raimundo, pelo toque. A gente conseguiu corrigir a tempo, evitar que o mal imperasse. Conseguimos corrigir o problema a tempo. Também no episódio 6B, o sempre ligado serial do 101, parece que pegou também uma passagem de Leprechauns, né, pelo episódio. Foi. Mas enfim, ainda não foram dessa vez que eles nos derrotaram. Ainda não. Continuem tentando, vocês não vão conseguir. Ou então desistam logo de uma vez e vão atormentar outro. Cara, Leprechaun não vai desistir. É verdade, né? Eles são chato pra burro. Eles são piores do que o Mixplique, são mais chatos que o Batiminho. Podiam atormentar o quinto elemento, né? Podiam, mas será que eles olham o quinto elemento e pensam, esse cara é mais chato que a gente? É, corre esse risco. Enfim. Uma coisinha, gente, no episódio 7, parte A, o meu áudio ficou meio ruim, só pedi desculpas a isso, porque a gente não conseguiu tentei dar uma melhorada na edição, mas foi eco da ação dos Leprechauns. Eles vieram com força, como disse o César, e teve ecos que sobraram pro episódio 7. Então no início o meu áudio tá meio picotado, tá meio estranho, mas depois melhorou. Vamos aí os comentários, e-mails e tal, a sério, ou pelo menos que não nos alertem de Leprechauns. Pois é. Aliás, fazer uma informação. Poxa, pessoal, vocês não estão mandando quase e-mail, tem poucos comentários, tweetados a gente não tem recebido nenhuma. E aí? A gente comenta, fala que tá bom, tá ruim, tá uma porcaria, que o áudio tá bom, que o áudio tá legal, que vocês não gostaram, que acharam o episódio chato, que não deem sugestões. Tem gente que tem comentado. Inclusive, um dos nossos comentadores favoritos reapareceu. Sensacional. Mas outras pessoas têm comentado. A gente gostaria que outros estivessem comentando. A gente sabe que o nosso podcast tem uma certa audiência, maior do que a gente imaginava. Numa conversa com os headmasters da Combo, o Thiago e o Vinícius. Aliás, eu tive o prazer de convidado por eles para gravar um Alternativando. E a gente conversando, eles falaram que a gente tem tido uma audiência muito boa. Às vezes a gente tem batido, inclusive, até a audiência de Dimensão Nerd. Algo em torno de 2.000, 2.500 downloads, o que por um podcast como o nosso, um assunto específico, é muita coisa. Mas a gente tem recebido muito poucos comentários. Gente, comenta, fala aí o que vocês estão achando. Tá achando o episódio chato, legal, divertido? Queriam que o quinto elemento falasse? Se o quinto elemento falasse, não vão sentar na Cláudia, né? Aham, Cláudia, senta lá. Ou então vocês querem que o Sander faça uma exibição, que ele tire a roupa em público, alguma coisa do tipo aí, não sei, né? É perigoso, propor isso ao Sander é perigoso, pior que ele é meio louco, é capaz dele topar. Dá ideia não, que senão ele resolve botar a ideia em prática e aí vai ser ridículo. Espetáculo hediondo. Primeiro e, infelizmente, o único e-mail que nós recebemos ao longo do período que tivemos o episódio 6, partes A até o D, foi do Daniel Carneiro, que comentou que tem ouvido o nosso podcast há algum tempo. Começou um pouco atrasado, mas recuperou o atraso. Que bom. Tem agradecido muito pelo que a gente tem trazido a ele, lembranças e memórias que para ele foi de um período muito mais interessante que o período atual. A gente é suspeito para dizer isso, mas eu também falo muito isso. Acho que o período naquela época era mais interessante em vários aspectos que o atual. E você, César, o que você acha? Que em termos de computações realmente não tem tempo de comparação entre os anos 80 e a época atual em termos de diversidade, de florescimento de ideias, de avanço. Da ponta hoje no mercado tem outras coisas, né? Talvez a coisa mais próxima que exista hoje talvez seja o desenvolvimento dos telefones celulares e outros dispositivos portáteis. Mas sim, mas também a época era muito diferente.
antigamente era muito mais fácil de alguém empreender e de repente tinha uma ideia, colocava a ideia em prática, né? Assim, não tinha o medo de meter a cara. E tinha gente disposta a investir em ideias que inicialmente pareciam meio malucas, né? Mas deram certo. Foi o caso da Apple, foi o caso da própria Microsoft, várias outras, da Borland, várias outras empresas surgiram na época com ideias ousadas, propostas realmente bem diferentes e engrenaram. A Sinclair e várias outras, né? Assim, são épocas muito diferentes. Então, assim, eu acho que o que maravilha as pessoas hoje está em outras coisas que não é propriamente o computador conforme apareceu no final dos anos 70. Quem senta hoje para discutir o último lançamento, então a última inovação, é muito mais difícil. Mas são épocas diferentes. Continuando então o que o Daniel falou, né, ele agradeceu porque tem aproveitado para relembrar, mas para descobrir coisas novas que ele não sabia, como o Retrobrite. Aliás, um amigo nosso andou fazendo experiências, o Rafael Higgs, a propósito, você tá devendo pra gente um dia que a gente for gravar sobre Apple, a gente vai querer gravar uma coisa contigo. Já são 2 convidados pra Apple, né? Ele Falcão Azul. Então, falando sobre o Retrobrite, é porque o Higgs falou comigo que tava querendo fazer o Retrobrite, ele tinha material pra fazer, e depois ia mandar os resultados. Os chiptunes, as coisas como, por exemplo, o Z80 emulado num PIC, coisas assim. Nós comentamos. Uma coisa que animou muito e foi saber de uma das pessoas que tem ouvido a gente, que disse que tá passando no scanner as revistas e tá começando a fazer as mesmas coisas que a dele. Uau! Então o que ele fez? Ele mandou pra gente um anexo, um PDF com um pedaço daquela coleção da Rio Gráfica, editora Rio Gráfica, Microcomputador Curso Básico. Nossa! Cara, vou dizer que muito legal, e a gente vai ter que acabar abrindo um espaço, procurando um espaço aí para hospedar esse material também, porque esse material tem que estar disponibilizado. Aliás, já deixa o convite aberto. Se alguém quiser nos ajudar a fazer um mirror também, que certamente a gente vai arrumar um jeito de nós hospedarmos um. A gente dá um jeito. Constrói uma meia água e a gente bota. Mas se alguém quiser participar com mirrors também, mirrors são sempre bem-vindos, né? E aí ele ainda comenta, ele dá as referências dele, né? Começou em 1988 com a informática, só tem 22 anos na área, começou com CP500. Quando ele fez o técnico de processamento de dados, ele teve contato com o Apple IIe, com o MSX, com os XTs. Do CP500 ele foi pro XT e ele diz que se arrepende de ter feito isso. Já operou BBS com o One 2400. Esse é um cara roots mesmo. BBS é roots mesmo, e trabalhou com manutenção, e por último ele comenta que ele encontrou jogado numa loja um TK-85 um TK-90 largado lá e estava pensando em comprá-los. Vocês acham que eu devo ficar com eles ou esperar uma opção melhor, já que não sei exatamente o estado de conservação deles? Além disso, terei que negociar com a patroa onde vou colocar o meu museu, nas palavras dela. Isso acaba sendo um problema de todo mundo que gosta de micros clássicos, né? Sempre tem a esposa, a companheira, a namorada, a amante, noiva, que se ela não for muito compreensiva, ela vai olhar e essas coisas velhas, não entende. Cara, eu vou dizer a minha opinião. Verifica quanto eles estão oferecendo, quando eles estão te cobrando, quando eles estão pedindo no TK-85, TK-90, tenta dar uma chorada e pega. Eu acho que o hardware da época, apesar de se montar para micro digital, era um hardware de razoável qualidade. Acho uma probabilidade razoável você encontrar ele funcionando. Há algum tempo atrás, eu encontrei TK-90X que deram de doação para minha igreja. Faltando 2 ou 3 teclas, fui conversar com o pastor, ele falou, não deram pra gente. Aí o que a gente faz com isso aí? Eu falei, deixa comigo. Levei para um amigo, conversei com um amigo que tinha interesse, ele pegou o micro, arrematou o micro, ofereceu R$30 no computador, pelo TK-90X na época, cheguei, dei pra igreja, o pastor ficou espantado, conseguiu R$30? Isso e o micro funcionava. O rapaz chegou lá, depois me falou, olha, arrumei as teclinhas que tava faltando, tá funcionando. Era só as teclinhas e a fonte que ele não tava ligado. E o rapaz tá usando, tá com o TK-90X até hoje. Então, eu acho que vale, cara. Eu acho que vale você dar uma chorada, ver o preço, sim. Se você tiver experiência com eletrônica, às vezes pode ser uma coisa besta. Na maioria dos casos é problema bobo, defeito. Inclusive, se tiver nesse ponto a experiência com eletrônica, tem a vantagem de que você, inclusive, pode aprender um pouco mais de como funciona, das soluções técnicas que eles tinham na época, que faziam conforme as limitações que tinham de fornecedor, de tempo do projeto que tinha que estar no ar, essas coisas todas que a gente meio que não leva a sério, mas que influenciam muito na hora de você botar um computador na rua. Com certeza. Eu acho que você deve dar uma olhadinha com carinho nesses micros e pega. Na pior das hipóteses, se você não conseguir dar jeito, vai ter gente que vai querer
colecionadores, pessoal do Sinclair, que pelo menos para tirar peças, se na pior das hipóteses não funcionarem, dá para fazer, tem uso. Sempre tem. Sempre é um chinelo velho para um pé cansado, já dizia minha mãe. Ele agradece, dá parabéns pela nossa iniciativa, estarei esperando ansiosamente pelos próximos episódios e espero que tenha gostado do episódio 7 também. Vamos pros comentários, César? Vamos. Ó, dos comentários que a gente tem, no episódio 6, parte A, o Frissone comentou que tinha alguns problemas com áudio, que a voz do César não ficou boa. Pedi Frissone, eu tenho brigado um pouco com o Audacity algumas coisas para tentando acertar o áudio da gente, então não ficou muito legal, peço desculpa. E acredite se quiser, todos os episódios têm trilha sonora. Você disse que seria interessante botar uma trilha de fundo, acredite se quiser, todos têm trilha sonora. Só que alguns a trilha acabou ficando muito baixa, com medo de ficar encobrindo a voz, então eu acabei sem querer botando a trilha baixa demais. Eu tô tentando acertar. Tá bom, eu sei que já com tantos editados já deveria estar um pouco melhor, mas é aquele negócio, a gente não faz isso profissionalmente, então a gente tenta fazer melhor, vai melhorando aos pouquinhos, né? Vai meio que por osmose. Nosso amigo David Albin, do 6D, a gente ainda tá voltando, né? Eu falei, esse comentário foi do 6A, esse foi do 6A que eu li. Não, David Albin, não, tá certo. Ai, caramba! E falha nossa. O Frisone do 6A. Eu tô do 6A. Com o David Albin do 6D. Até que eu tenho um comentário do 6C, do Anônimo, que eu quero deixar pro final. Tudo bem. Okay? No 6B, o Serial 101 percebeu uma falha nossa, aquela nossa foi a passagem do Leprechaun pelo 6B. Pois é, a gente conseguiu corrigir a tempo. No 6C, nosso amigo David Albin. Não, 6D que é o David Albin. 6D? 6D. Eu tô ficando velho e caduco. 6D mesmo. Ele acabou dizendo, acabou de ouvir o episódio, ótimo como sempre, obrigado. Vocês mexem com as minhas emoções, sim, senhores, mas quem viveu naquela época romântica da informática não se emociona ao relembrá-la. Estou ansioso com o que vem por aí. Porque mexemos mais um pouco com a emoção dele, porque ele comentou e falou, espero que vocês falem do Solution 16, o arrastável da Prológica. Adorei essa definição, arrastável. Cara, é a melhor definição de transportável que encontrei até hoje. Fantástica. Arrastável. Fantástica também. Melhor. Concordo contigo. E ele comentou disso, falou assim, do César até estava falando comigo, a gente falou do Solution 16? Falamos. Não falamos muito, mas falamos do Solution 16, eu tenho certeza que a gente falou. Então, Davi, falamos do Solution 16 e a gente vai falar de ICP no próximo episódio, no episódio 8, a gente vai falar um pouco, gente, o nosso assunto, né, emulação. Vocês daqui a 2 semanas vão saber o que nós estamos querendo dizer com isso. A gente vai falar de... Ou não, né? A gente vai falar um pouco de micros da Tandy também, nesse episódio. Antes da gente falar do comentário do Kaiser, do comentário do episódio 6C, só lembrando o Retro Hits número 14, o nosso comentarista número 1, o Edgar, que anda meio sumido. Ô Edgar, a gente tá assistindo sua falta, cara, assistindo seus comentários. Edgar, a gente gosta de você. Acredite, a gente gosta de você, você é um cara legal. Não, S2. Momento ridículo dessa leitura de e-mails. Ele mandou uma mensagem, e aí pessoal, como estão? E aí ele não comentou se estava ouvindo, como é que estava. Poxa, não só ele como os outros, a gente pede que comentem. Assim, é bom ver que o Edgar não nos abandonou, continua ouvindo a gente, mesmo que talvez não tenha podido comentar, e outros que comentaram isso, não tem comentado agora, não tem podido comentar, mas esperamos que comentem. Agora, vamos ao outro. Agora vamos ao Kaiser, de Seul, Coreia do Sul. No 6C, ele chega na audição, no 6C ele equalizou com o lançamento. Então, a gente agradece que ele ouviu todos os nossos podcasts, fez quase uma maratona. Nossa. 10 dias. A gente fala um bocado, né? Cara, não parece não, a gente tá no final do episódio 7, mas cada episódio tem de 2 a 4 partes. Se a gente for olhar exatamente, desde do início de janeiro, toda semana tem um episódio nosso no ar. Não é pouca coisa. Como, né, pode ser excelente, como todos os outros, né? Mais uma vez agradecemos, parabenizo a todos, obrigado. E estou recomendando aos meus saudosos amigos de MSX. Aliás, se você for, não só de MSX, de Amiga, de Apple, de TRX-80, de Coco, né, e gostou, recomende pros amigos. De Jupiter Ace, de Sankupe, de Dragon Computer. Será que tem alguém que usou Jupiter Ace no Brasil? Olha, eu duvido muito, mas não custa nada, né? Cara, vamos lançar uma convocação? É uma boa, né? Entendeu? De repente, quem sabe um dia a gente consegue juntar gente suficiente pra fazer um episódio sobre esses menos conhecidos, Jupiter Ace, Sankupe.
Pois é. MC1000 não, que MC1000 não vale, a gente vai ter um episódio sobre ele. Só que o episódio pra fazer MC1000 vai demorar, porque a gente vai ter que juntar material sobre ele. Como quase tudo com ele é controverso ou sombrio, vai ser complicado. Tem que conseguir juntar, fazer o quinto elemento falar, tirar o Rickbit lá das profundezas do Google. Isso. Pra fazer ele. Aliás, o convite tá feito. Rickbit, ó, para de conversa fiada, conversa aí com a gente, vamos sentar um dia, vamos fazer um episódio sobre MC1000, beleza? Parabéns, realmente sucesso. Parta agora para escrever um e-mail para a equipe mais retrocomp do Brasil, voltando à leitura de e-mail. Recursividade é isso. Inclusive o Kaiser, né, nos permitiu dar uma aulinha de GoTo. Você falou desvio incondicional. Agora, um agradecimento a alguns comentários que eu vi recentemente. A coisa de algumas semanas houve um primeiro encontro de podcasters cachaceiros do Rio de Janeiro, convocado pelo pessoal do PirataCast, em particular pelo Jabu Rio, e juntou gente que grava podcast tudo que é lado. Aí veio o pessoal veio o Stantes do Capacete, veio Yasmine, Snape, o Pastor Cleibon tava lá, o Oktok apareceu, do Máquina do Tempo, povo do PirataCast, gente tudo que é lado. E assim, o Pastor Cleibon, além de dizer que nos ouve, ele trabalhou com Máquinas da Cobra. Eu já saí dali falando, nós vamos gravar contigo. Você vai gravar, então, está nos ouvindo, já vai sabendo. E elogiou, obrigado pelo elogio, tem ouvido a gente, tem achado bem legal. O Vinícius Kevin no blog dele também fez um comentário a respeito da gente, do Retrocomputaria, que tem achado muito interessante, muito bacana, recomendou o podcast, a gente agradece pelas recomendações, pelos toques, e esperamos que esteja sendo do agrado do pessoal que tem nos ouvido. Acreditem, dá trabalho, e no episódio comemorativo de 1 ano, a gente vai parar de falar de micros e coisas da Apple e vamos falar um pouco dos porões obscuros, qual sai esse podcast. Contar os podres. Alguns deles, né? Não podemos contar todos, porque a gente tem que ter assunto pro 2º ano. Pois é, né? Porque já viu. As histórias escabrosas de gravações nossas, de problemas, de atuações. Vai ter uma sessão de bloopers. Vocês vão ouvir cenas cortadas. E eu já tô vendo, já pressinto que teremos um aumento muito grande, um aumento quase exponencial nessa sequência. Agora com o Sander começando a gravar. O Sander já agora no episódio 8, vocês ouvirão ele participando ativamente conosco. Vocês ouvirão ele participando e vocês vão ver que vai ter, a partir daí, vocês vão ver que tem um bocado de assunto, um bocado de coisa que vai aparecer. Então, a todos que têm nos ouvido, vai o nosso muito obrigado. Pedimos que comentem, falem o que têm achado. A gente precisa também desse respaldo de vocês, desse retorno para saber se tá bom, para ter ideia do que melhorar, como a gente vai fazer, como a gente pode melhorar o episódio, melhorar o que a gente pode acrescentar, sugestões. Alguns mandaram sugestões já há algum tempo, a gente anotou, a gente vai usar essas sugestões. Esperando que vocês tenham gostado da pequena homenagem que fizemos ao Press Play on Tape, que no último dia 11 de setembro fez um show em Copenhague comemorando seus 10 anos. Outra coisa, quanto a MSX Rio, a gente estava planejando a MSX Rio desse ano, a última, não ser no dia 11 de setembro, mas devido a problemas de agenda, questão com o Sesc, gente enrolada, deem uma olhada no site, mas é provável que ela tenha sido remarcada. Por ocasião que a gente está gravando isso, a gente ainda não resolveu, mas vocês vão ver. Vai ter um link lá no site da MSX Rio explicando. É provável, inclusive, na época que a gente está gravando, o site está fora do ar. Mas já, a hora que vocês ouvirem isso, já deve ter voltado. E vocês vão encontrar um link, provavelmente vai ser na véspera das eleições. Deve ser no dia 3 de outubro, sábado, que deve estar ocorrendo. 2 de outubro, que é certo. É 2 de outubro? Tô horrível com o calendário, é verdade. 2 de outubro, falei besteira. Provavelmente no dia 2 de outubro vocês vão ouvir a gente, vão estar podendo lá. Se vocês estiverem ouvindo, visitem, participem. Não tive MSX, não tem problema. Vai lá e puxa um papo. Vocês vai ver, tem gente lá que usa Amiga, tem gente lá que tem Sinclair, tem gente tudo lá e, não teve, beleza, chega lá e conversa. Puxa um papo, que a gente é super acessível, o povo lá não morde, os Leprechauns não aparecerão lá. A gente vai usar repelente para eles não entrarem. Vamos passar repelente na porta e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Esperem 2 semanas pelo episódio 8. Esperem 2 semanas pelo episódio 8, que a gente vai vamos resolver esse mistério. Nós estamos falando sobre emulação e
Vamos ver o que vai sair disso aí. E eu continuo desejando muito ter uma maneira de olhar pela webcam de todos vocês que vão estar nos ouvindo para saber qual é a opinião, o que vocês vão estar achando, como vão ser os rostos de vocês reagindo ao ouvir o episódio 8. Enfim. Finito? Acho que vale a pena, né? Se dar aquele abraço para todo mundo. E mais uma vez, obrigado pelo tempo que vocês nos ouvem, né, pelos 50 minutos, sei lá, uma hora que vocês se dedicam aí toda semana a nos ouvir. A gente agradece sempre a todos os comentários, todos os e-mails, todos os avisos de Leprechauns, né? E, enfim, Leprechauns, vão embora. Show. Tchau. Até mais, pessoal. Nos vemos em 2 semanas. Até mais. Daqui a 2 semanas a gente se vê. Valeu. Tchau, tchau.